Olá, todos os meus alunos do Colégio Conectar Antares, professor Romário, Geografia falando. Bom, hoje o nosso tema da aula vai ser a distribuição populacional do continente asiático. Nós vamos ver as densidades demográficas e as regiões que existem um maior quantitativo populacional e outras que não têm tanta população por quilômetro quadrado quanto outras. Por exemplo, existem muitas regiões desérticas no continente asiático que a densidade demográfica é baixíssima. Porém, outras nas regiões litorâneas que a densidade demográfica é muito alta. Muitas pessoas em um pequeno espaço. A densidade demográfica é isso. É a área e o quantitativo de pessoas, ou seja, o quantitativo de pessoas por área, certo? Esse é o continente asiático. Aqui nós podemos ver a região do Oriente Médio, aqui nós vemos a região da Índia, aqui a região da China. Essa parte aqui é a Rússia Oriental, ou seja, a Rússia é dividida por dois, ela está em dois continentes. A parte ocidental está no continente europeu e a parte oriental está no continente asiático. A Ásia é o maior continente do mundo em proporção territorial. Ela possui 1/3 de todas as terras que não estão submersas. Além disso, ela tem o maior quantitativo populacional do mundo também. Mais de 60% da população mundial está no continente asiático, certo? Aqui nós temos um mapa da distribuição populacional no mundo. Quanto mais vai escurecendo, maior a população. Quanto mais vai escurecendo esse tom de bege, marrom aqui, maior vai ser a população. Quanto mais claro, menor vai ser a população. Um exemplo é a região do Canadá. O Canadá tem um tom bege bem claro. Quer dizer que a quantitativo populacional lá é pequeno. E realmente é. Esse território dessa proporção aqui não chega a 40 milhões de habitantes. Agora os Estados Unidos, por exemplo, é mais escuro. Porque aqui a densidade demográfica é bem maior, é mais de 300 milhões de habitantes. Agora, quando nós vamos para o continente asiático, escurece bastante, porque a região da China, só a China tem mais de 1.410 bilhões de habitantes. A Índia, 1.300 bilhões de habitantes. Já é muita pessoa, muita gente para um espaço. Então, essa área aqui, naturalmente, vai ser mais escura mesmo, pelo tanto de pessoas no território. A área do Japão também vai ser mais escura, porque é muitas pessoas num pequeno território. A China é um aglomerado de ilhas, porém tem mais de 127 milhões de habitantes, quase 130 milhões de habitantes, para um pequeno pedaço de território. População da Ásia, como eu já disse, né, mais de 60% da população mundial. Tem países que têm mais de 1 bilhão de habitantes, a exemplo da China e a Índia. A distribuição populacional é irregular, porque existem as áreas litorâneas de todos os países, estão as indústrias, estão os aglomerados populacionais e as grandes cidades. Por existir um sistema estratégico, os portos geralmente estão lá, os aeroportos também, então isso facilita a logística do país e facilita também para a população. Então, as maiores cidades, da grande maioria dos países asiáticos, estão nas regiões litorâneas. E as regiões litorâneas sempre são com maior aglomerado de pessoas. Então, a densidade demográfica vai ser maior. Em relação à população, ela está sempre em crescimento. Mas existe uma política de controle de natalidade. Essa política ela é mais rigorosa na Índia e na China. Mas a China, posterior de 2015 até os dias de hoje, já alterou a sua política de controle de natalidade. Como a população está envelhecida, se comparada a antigamente, isso traz um grande problema previdenciário, né? Porque quem paga a previdência no final são os trabalhadores, são quem faz parte da população economicamente ativa. Quando você não tem a população tão jovem para trabalhar e poder ajudar com os impostos a pagar a previdência, isso se torna um problema. Então a China está tentando
resolver esse problema com a política, alterando a sua política de controle de natalidade, transportando de antes era um filho, hoje em dia as famílias podem ter até 2 filhos. E isso é uma grande mudança, já se comparado desde a década de 70, que essa política de natalidade está valendo para a China. Isso altera bastante a configuração da pirâmide etária do país. Outro caso é a Índia. Só que a população da Índia ela é mais jovem do que a população chinesa. Ela é mais jovem, mas ela tem políticas diferentes da China. Lá existe a esterilização em massa. Principalmente a população pobre, ela já é esterilizada antes de ter filhos. Isso para evitar a maior aglomeração populacional no país. Políticas de controle. Aqui, como eu já disse, a Índia é um país que tende, como é um país mais jovem, ele tende a superar futuramente a população chinesa. O crescimento demográfico e as desigualdades sociais. Bom, os fatores que colaboram para o crescimento demográfico acelerado na Ásia. Quais foram? Nós podemos enumerar as características sanitárias melhores para a população, o avanço da medicina e a longevidade das pessoas, e também acaba que a questão da natalidade, a taxa de natalidade crescendo no país. Como as tendências sanitárias melhoram, a tendência da saúde também e do povo é ter uma maior longevidade. Quando o povo tem uma maior longevidade, automaticamente a população vai se estender, vai estender a sua vida e vai alterar a pirâmide etária do país. Isso que acontece em todos esses países. Bom, o exemplo que eu dei do Japão, como é um país industrializado, mais industrializado da região da Ásia, digamos assim, pela sua faixa territorial ser pequena, ele conseguiu uma ampla industrialização desse território. Ele é um país mais urbano. Outro país também que é muito urbano é Israel. Israel também já superou essa faixa de produção rural para a produção industrial. Israel sofreu muita influência dos Estados Unidos, por isso é um grande país em termos de desenvolvimento tecnológico e industrial. Ele também é um exemplo asiático a ser bem lembrado aí. Israel, Coreia do Sul, todos esses países são bem industrializados. Não se espantem, Israel faz parte da Ásia, só que está na região ali do Oriente Médio, assim como o Kuwait faz parte, o Afeganistão faz parte, muitos outros países do Oriente Médio fazem parte do continente asiático. Aqui já é o que eu disse, a maioria da população da Ásia é rural, porém tem grandes centros econômicos, grandes cidades. Nós podemos ver exemplo de industrialização nessas cidades. A Ásia abriga países de diversas etnias, religiões e culturas. Bom, nós vemos a cultura árabe ali no Oriente Médio é totalmente diferente da cultura asiática. Questão religiosa, tem muitos asiáticos que são budistas, outros hinduístas, outros seguem religiões diferentes. Então, é um povo que tem costumes e culturas muito diferentes uns dos outros. Inclusive no mesmo país, povos com culturas diferentes. Na China, por exemplo, a etnia que domina 92% do país é a etnia Han. H-A-N, Han, viu, gente? Línguas e dialetos falados na Ásia. Chinês, o hindi, o árabe, que é lá na região do Oriente Médio, o japonês, só para o Japão, idiomas eslavos, como ali na Rússia asiática, ou seja, na Rússia oriental, e o inglês. As religiões, o islamismo, o Islã, que é muito praticado no Oriente Médio, tem o cristianismo também no Oriente Médio, o judaísmo no Oriente Médio,
O hinduísmo ali, a região, pertence mais à região da Índia. O budismo, que tem predominância no Japão. E o shintoísmo também, que tem predominância no Japão. Não quer dizer que os outros países não praticam essas religiões, mas a predominância é nesse país que eu já disse a vocês, certo? Bom, o tema da aula hoje foi esse. Foi mais sobre a distribuição populacional asiática. Caso haja alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo no meu e-mail, no meu Instagram. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, certo? Um abraço a todos, espero que todos sejam bem. E caso precisem de algo, estarei à disposição. Abraço.